quadro SOS Ver Mais. O assunto de hoje é a saúde dos olhos. Olha, gente, os problemas oculares podem acontecer em qualquer idade, mas em crianças e durante o envelhecimento é preciso prestar atenção, principalmente nos primeiros sintomas. Quem vai nos explicar isso pra gente, falar mais sobre esse assunto, é o oftalmologista Luciano Sandrin, que participa conosco aqui do Ver Mais hoje. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a quem nos assiste. Muito bom ter o senhor presente aqui com a gente para poder esclarecer essas perguntas frequentes com relação aos problemas, né, à saúde dos olhos, e até porque muitas pessoas perguntam, quando eu devo procurar um oculista? Na verdade, o senhor já me dizia, os recém-nascidos já precisam, às vezes, procurar mesmo um oftalmologista para fazer uma série de exames, né, doutor? Na realidade, ao nascimento, são patologias raras, mas bastante graves. Portanto, ao nascimento nós não temos essa cultura, mas a primeira consulta deveria ser feita nos primeiros 30 dias de vida. Nessa fase a gente está preocupado com tumores intraoculares, com malformações congênitas, catarata congênita, glaucoma congênito. Então, ao nascimento já é importante não só naqueles casos que nasceram de baixo peso, mas todas as crianças nos primeiros 30 dias de vida, os recém-nascidos, deveriam ser examinados. Muito bem. Bom, e aí passando por essa avaliação, estando tudo bem, no terceiro ano poderia voltar para... Entre 3 e 4 anos de idade, existe uma patologia e que nos preocupa pela frequência, em torno de 2 a 3% da população, acaba tendo ambliopia e não se sabe. Ambliopia é uma situação na qual um olho enxerga bem e o olho contralateral não. Como esse olho não está estimulando o cérebro, a criança passa batido pelos pais, por ela própria, e a gente está perdendo uma fase importante da vida dessa criança de examinar, ver se tem algum grau de óculos, alguma coisa assim. Bem, bom, se a gente continuar pensando então nas idades, tem a questão da fase da alfabetização. Importantíssimo. De 6 a 7 anos também é importante procurar um oftalmologista. Importantíssimo. Por que nessa fase? Então, a exigência visual nessa fase aumenta e aumenta bastante. Então, e nessa fase a gente já consegue interagir com a criança que está sendo alfabetizada, eles conseguem nos informar de uma maneira super adequada se tem algum pequeno grau, se está enxergando bem ou não, e isso rende no desempenho escolar, inclusive. É importantíssimo nessa idade. Depois chega a adolescência, lá entre os 14 e 15 anos, quais seriam os riscos para a visão, as doenças mais comuns nessa fase, doutor? Nessa fase dos 14 e 15 anos, a nossa preocupação são com patologias inerentes a essa idade. No nosso meio, principalmente no oeste catarinense, a gente tem uma incidência muito alta de uma patologia chamada ceratocone. E o ceratocone tem como uma característica o início entre 13, 14 e 15 anos de idade, principalmente em pessoas que coçam os olhos. Essas pessoas, elas têm uma incidência muito maior de desenvolver essa patologia do que aqueles que não coçam os olhos. Então, entre 14 e 15 anos de idade, também é fundamental uma outra consulta. Inclusive, é uma recomendação também, né? Não coçar os olhos, isso não faz bem. Não tenha dúvida. Eu falo isso porque eu tenho ceratocone e eu coço meus olhos, então eu sou uma péssima paciente. Exatamente. Eu puxo minha própria orelha, mas não... Paga um preço alto por isso. Com certeza, né? Bom, e se a gente continuar, então, nessa fase, aos 21 anos, tem o que vocês chamam de... que é o término, né? O término do crescimento do olho. Às vezes não se encontrou grau algum aos 15, 16 anos, a pessoa não tem... ela não tem absolutamente nada de ceratocone, mas lá pelos 20, 21 aparece algum pequeno grau de miopia pelo crescimento do olho, astigmatismo. Então aí está uma fase interessante também da gente examinar novamente. E uma outra fase, é a fase em que as pessoas, a gente vê muito, por exemplo, vi meus pais passando por essa fase, né, doutor, dos 40 aos 45 anos, que aí começa a pegar o telefone e colocar o telefone aqui, começa a pegar o livro, colocar o livro um pouquinho mais para frente, é essa fase também que precisa de uma atenção? Presbiopia, né? A população chama de vista cansada, vista braço curta, né? Braço um curto, popular, né? Mas na realidade é uma coisa inerente à nossa espécie. Todo ser humano
acaba tendo esse envelhecimento da visão para perto. Isso acontece entre 40 e 45 anos de idade. São raras as pessoas que chegam aos 46, 47 sem a necessidade de óculos para perto. Então aí está uma boa oportunidade da gente dar uma olhada no sistema ocular e lembrando que determinadas patologias começam a partir dos 40, 50 anos. Então a luzinha amarela para doenças como glaucoma, a partir dos 40, 45 anos, começam a acender na cabeça do médico oftalmologista. Tem que cuidar, né? Bom, o Dr. Luciano Sandrin continua aqui com a gente, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta, falando mais também dos cuidados nessa fase mais dos 60 anos, dos 70, enfim, tem dicas para você. E ao vivo, direto da Fêmea Weather, traz também as atrações musicais da feira para esse restante da semana. A gente volta já.